leamos a santa palavra do Senhor em João 3, e versículo 15 adiante. Diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras não, para que suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Levanta as tuas mãos ao poder de Deus e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. E nesta noite o Senhor revelou uma palavra para nós acerca do unigênito Filho de Deus. E Ele nos diz acerca do amor. E Ele nos diz acerca do amor. Amor a cada um de nós presente aqui nesta noite. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Sabemos, irmãos, que a palavra pode louvar a Deus, sim. Para que todo aquele, para que toda aquela que nele crê tenha a vida eterna. Mas sabemos, irmãos e irmãs, que tanto aqueles que creem, quanto aqueles que não creem, terão uma vida eterna. Peraí, como assim? Talvez você possa estar perguntando aí agora, como assim? Eu sabia que quem crê em Jesus, como está falando a palavra de Deus, terá a vida eterna. Sim, aquele que estiver em Jesus terá uma vida eterna, mas aquele que não estiver em Jesus estará no tormento eterno, que é o fogo do inferno com Satanás e seus anjos. Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Jesus. Então cabe a cada um de nós, presente aqui nesta noite, escolher para onde quer ir.
A palavra de Deus, ela nos relata, irmãos e irmãs, que existem somente dois caminhos, dentre os quais um deles leva para o céu e o outro leva para o inferno. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para todos, para todas aqueles e aquelas que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus, aleluia! Mas não é só nós cremos de boca, porque tem muitos que estão com um cigarrão na boca e dizem que creem em Jesus, que creem em Deus. Tem muitos que estão na bebida alcoólica e dizem que creem em Jesus e que creem em Deus. Tem muitos que estão com um cigarro de maconha em sua boca e dizem que creem em Deus e dizem que creem em Jesus. Só crer não adianta. Só crer não adianta, porque a palavra de Deus diz que Satanás, ele crê que até estremece, mas não obedece à palavra de Deus. Só o fato de nós crermos não significa que somos salvos. Nós temos que crer sim no unigênito Filho de Deus, mas fazer tudo aquilo que o Filho de Deus menciona nas Escrituras Sagradas, que tem que ser a nossa regra de fé. Mas estão pregando por aí. Estão pregando por aí que não faz mal a irmã se divorciar e casar com outro. Que não faz mal o irmão se divorciar e casar com outro. Por quê? Por quê? Porque eles vivem ao evangelho de Satanás. Eles vivem o evangelho da apostasia. Porque ontem eles pregavam contra o divórcio. E hoje eles pregam a favor do divórcio. Espera aí. Quem que mudou? Quem que mudou? A palavra de Deus mudou? Ou foram eles que mudaram? Ou foram elas que mudaram? Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que quem mudou foram eles, quem mudou foram elas, porque a palavra de Deus diz, irmão, porque a palavra de Deus diz, irmã, passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra jamais passará. Glória a Deus, aleluia! E o que tem a ver o amor de Deus com o divórcio? O que tem a ver o amor de Deus com os vícios? O que tem a ver o amor de Deus com o pecado? Não tem nada a ver com isso. Porque Deus abomina o pecado. A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, em Malaquias 2, versículo 16, que Deus odeia o divórcio. Deus está odiando o divórcio, o homem, a mulher estão amando o divórcio. Já estão casando hoje pensando na separação amanhã. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles, para todas aquelas que nele crer,
não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós temos que saber, irmãos e irmãs, interpretar de acordo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, daquele pregador mundano, se aquela pregadora mundana ler esta palavra que foi acabado de ler, acabado de ser lido agora, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Aí ele vai começar a pregar que não faz mal a irmã cortar o seu cabelo, que não faz mal a irmã usar calça comprida, que não faz mal o irmão usar bermuda, que não faz mal o irmão andar sem camisa, que não faz mal o irmão tomar uma cervejinha, porque afinal de contas é verão. Porque eles estão usando textos isolados da palavra de Deus para mentir para o povo. Para mentir para o povo. E infelizmente o povo está sendo enganado por palavras persuasivas, por doutrinas de demônios, e estão deixando de ouvir a verdadeira palavra do Senhor que está sendo pregado aqui agora. Aleluia! Eu sei que o povo adora aquele tipo de mensagem que não fala contra o seu pecado, que não fala contra a sua vaidade, que não fala contra a sua maldita televisão, que está destruindo o teu lar, que está destruindo a tua família, porque o teu lar já não é mais uma luta, é uma guerra. Por que, irmão? Por que, irmã? Porque você colocou o mundo dentro da sua casa. É por isso que a dissensão, a discussão, a briga, aleluia. E é por isso, irmãos e irmãs, que Deus não está lá dentro da tua casa. Glória a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Jamais Deus vai dividir a sua glória com alguém. Porque a palavra de Deus diz que a glória é só dele e sempre será só dele. Glória a Deus. Então eles usam versículos isolados da palavra de Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Quem é este mundo que a Bíblia está mencionando? Quem é este mundo que a Bíblia está mencionando nesta noite? Este mundo é cada um de nós presente aqui nesta noite. Ele não veio condenar a nenhum de nós, mas ele veio nos salvar. Mas nós temos que entender, irmãos e irmãs, que em pecado ninguém vai ao céu, que em pecado ninguém verá Deus, porque a própria palavra de Deus diz, irmãos, em Hebreus 12, versículo 14, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então, como que eles estão pregando esse evangelho light, essa maneira de ser crente light, né? Que para ele tudo isso daí vai levar o homem para o céu. Só que a Bíblia diz o contrário, que para nós irmos morar no céu com Jesus, nós temos que ter uma vida irrepreensível e inculpável, não só na igreja, porque tem muitos que são crentes somente na igreja. E quando põe os seus pés para fora da igreja, aí você conhece quem ele é. Aí você conhece quem ela é. Deve para Deus e todo mundo. Sem contar com o seu mau testemunho. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos,
Por isso que a palavra de Deus diz, irmã, que nós temos que ter uma vida irrepreensível e inculpável na presença de Deus. Aí está. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, olha. Quem nele crê não é condenado. Eu te benço. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por isso que eu digo, o macumbeiro também crê em Deus. Ele também faz os trabalhos diabólicos dele, lá até mesmo invocando o nome de Deus. Mas ele vai ser salvo? Ela vai ser salva? Vai ou não vai? Mas eles não estão invocando o nome de Deus, eles não creem no nome de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, que nós temos que ter muito cuidado com o tipo de pessoas, com o tipo de pregações. Porque nem todas as pregações, nem todos os pregadores pregam a verdade da palavra de Deus. Porque quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Está vendo? Quem não crê já está condenado. Mas eles creem. Eles creem. Deveriam não estar condenados. Mas eles creem apenas com a sua boca. Porque o seu coração está distante de Deus. A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que este povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Quantas que outrora aceitaram Jesus apenas com seus lábios? Aceitou Jesus, mas não houve mudança nele, não houve mudança nela, e nem no seu lar, e nem na sua família, porque apenas aceitaram Jesus com os seus lábios. Mas a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que nós temos que confessar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, com a nossa boca e com o nosso coração, nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia! E a condenação é esta. E a condenação é esta. A luz veio ao mundo. Que luz é esta? Que luz é esta, igreja? Jesus. Porque Ele mesmo diz, irmãos, Ele mesmo diz, irmãs, em João 8, versículo 12, ele diz na sua palavra: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está vendo? Então, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a condenação é esta. Então a condenação é esta. A luz veio ao mundo. E ele veio. Ele veio. Ele pregou o evangelho do reino aqui nesse mundo, nessa terra que nós estamos pisando. Ele veio, ele curou, ele libertou, ele transformou vidas,
Ele ressuscitou mortos, enfim. Ele proclamou o verdadeiro arrependimento para os homens, o verdadeiro arrependimento para as mulheres. Mas o que aconteceu, irmãos e irmãs? A palavra de Deus diz que os homens, que as mulheres amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles, as obras delas eram más. Está vendo? Então, ao invés de terem aceitado a luz, ao invés de terem aceitado a luz que veio ao mundo para salvar o homem, para salvar a mulher, tanto o homem quanto a mulher rejeitaram esta luz, rejeitaram Jesus Cristo. Mas bem-aventurado, irmãos, bem-aventurado, irmãs, somos nós que estamos aqui nesta noite, ouvindo a luz falar em nossos corações acerca da palavra. Glória a Deus, aleluia! Que coisa linda, irmãos, é a palavra de Deus. Que coisa linda é o poder de Deus. É nós meditarmos na palavra de Deus. É nós chegarmos na igreja e não ficarmos falando com o irmão, com a irmã, mas ficarmos compenetrados na palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que aquele irmão, aquela irmã que está atento à palavra do Senhor nesta noite, ele não voltará para a sua casa como entrou. Ela não voltará para a sua casa como entrou. Sabe por quê? Porque ele sabe, irmãos e irmãs, que não é o homem que está falando com ele, mas é o Espírito Santo de Deus que está falando com ele, que está falando com ela através da palavra. Mas é lógico que muitas vezes vêm na igreja apenas por vir. Glória a Deus. Aí fica incomodado, fica incomodada e começa a olhar para o relógio e começa a ver as horas, porque ele não está nem aí com a palavra do Senhor. Ele não está preocupado, ela não está preocupada em santificar a sua vida, em santificar a sua alma para com Deus, mas está preocupado com o seu relógio. Mas nós temos que estar preocupados, irmãos e irmãs, em alimentar a nossa alma nesta noite. Nós temos que estar preocupados em alimentarmos a nossa alma nesta noite, porque a palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é água, porque o próprio Jesus diz na sua palavra: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Esta é a água da vida. Este é o pão da vida que está sendo apregoado aqui nesta noite. Então a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens, que não é só nós, tá, irmãos? Que às vezes a irmã lê na sua Bíblia lá e fala: só os homens. Os homens. Então eu posso fazer o que eu quero. Claro que não. Quando a Bíblia menciona homens, está mencionando a mulher também. Então a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens e as mulheres amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Desde aquela época, desde a época de Jesus, já era assim, que nem tecnologia não existia. Agora vocês imaginem em pleno século 21, irmãos, como está o Evangelho de Cristo nessa terra. Como está aqueles homens que rejeitaram o Evangelho da luz.
Como está aquelas mulheres que rejeitaram o evangelho da luz? É o mundo que você está vendo hoje com os teus próprios olhos. A ciência tem se multiplicado dia após dia. O pecado tem se multiplicado dia após dia. Por quê? Por quê? Porque eles rejeitaram a luz que veio para salvá-los. Elas rejeitaram a luz que veio para salvá-los. Mas a palavra de Deus diz, a palavra de Deus continua falando aqui nesta noite, que toda aquela que pratica o mal, odeia a luz e não vem para a luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aleluia. Quem entendeu, grita amém. Glória a Deus. Você entendeu mesmo? Você entendeu mesmo, irmão? Você entendeu mesmo, igreja? Vamos ler mais uma vez. Toda aquela que pratica o mal, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem quer que eu explique? Levante a mão. Você quer que eu explique mesmo? Você quer que eu explique mesmo? Então bate palma e dá glória a Deus. Por que ela não vem para a luz? Por que ele não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam reprovadas, porque Deus vai reprovar o teu adultério. Deus vai reprovar a tua fornicação. Deus vai reprovar o teu divórcio. Deus vai reprovar a tua pintura. Deus vai reprovar os seus trajes escandalosos. Deus vai reprovar as tuas abominações contra Ele. Então é por isso que muitas não vêm para o Evangelho da cruz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Glória a Deus, aleluia! Aqui se prega o Evangelho da cruz, tá, irmão? Glória a Deus. Aqui se prega o Evangelho da cruz, tá, igreja? Aleluia. Esse foi o pacto que eu fiz com Deus. Quando Deus me tirou lá do mundo das drogas, quando Deus me tirou lá do mundo do pecado, esse foi o pacto que eu fiz com Ele, que se Ele me colocasse no altar dEle para pregar a palavra dEle, eu iria pregar a verdade da palavra dEle, e vou fazer isso até o meu último suspiro. Mas as igrejas mundanas, as portas largas que tem por aí, estão todo mundo aceitando Jesus lá. Então todas estão aceitando. Todos estão aceitando Jesus lá. Todas estão aceitando Jesus lá. Sabe por quê? Porque as suas obras não serão reprovadas. Não serão reprovadas. Por quê? Porque não é lá não é Deus que está falando com eles, mas é o espírito do engano que está falando com eles, que está falando com elas, porque não reprova as suas más obras. Você entendeu, irmãos, este versículo? Você entendeu, irmãs, este versículo? Por que muitas não vêm para o verdadeiro Evangelho da cruz, para que as suas obras não sejam reprovadas? Mas eu tenho certeza, irmão, irmã, que aquele homem, que aquela mulher que quer ir morar no céu, ele não está preocupado com as suas más obras, mas ele está preocupado sim de entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito
para com Deus, Jeová. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E é verdade, irmãos, é verdade. Nas igrejas que não tem Jesus, nas igrejas que Deus não opera mais, lá tudo é normal. Lá pode casar quantas vezes você quiser. Lá pode andar do jeito que você quiser. Porque Jesus só quer o teu coração. Jesus só quer teu coração. Lá. Porque aqui Jesus não quer só o teu coração, não. O meu Jesus não é açougueiro, não. Mas o meu Jesus, Ele não quer só o teu coração. Ele quer você de corpo, alma e espírito para com Deus, Jeová. Então deixa eu ler mais uma vez. João 8, versículo 20. Para que nenhum de nós presente aqui nesta noite podemos chegar diante de Deus naquele dia e dizer assim: ah, mas eu não sabia que não podia usar calça comprida. Estou falando das irmãs. Ah, mas eu não sabia que não podia cortar o cabelo. Estou falando das irmãs. Ah, que não podia usar brinco, que não podia usar vaidade. Ah, mas eu não sabia que não podia jogar um futebolzinho, tomar uma cervejinha, jogar um truquinho, jogar um dominozinho. Eu não sabia. E não ia saber mesmo. Que se você não viesse para onde prega a verdade, você não ia saber mesmo. Mas naquele dia você não vai poder dizer que não sabia, porque nesta noite você está ouvindo com os seus próprios ouvidos o Espírito Santo de Deus falar com você, falar com você, falar com você. Então todo aquele que pratica o mal, que coisa, irmãos, que palavra, porque todos aquelas que praticam o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz. Presta atenção, igreja. Presta atenção na palavra de Deus. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Está vendo a diferença do verdadeiro evangelho, irmão? Está vendo a diferença do verdadeiro evangelho, irmão? Vou ler mais uma vez, porque nós não podemos sair em dúvida aqui nesta noite. Você é proibido a sair em dúvida. Você é proibido sair em dúvida aqui nesta noite. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vive para a luz. Ou seja, vem para a luz, a fim de que se veja claramente. Está vendo? Como se vê claramente? A partir do momento em que o homem e a mulher vivem na verdade, vive a verdade. Ele aceitou Jesus de verdade, ela aceitou Jesus de verdade. Você começa a ver a sua vida ser transformada. Você começa a ver o seu lar ser transformado. Por isso que a palavra de Deus diz: quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz. Aquele que quer viver a verdade, vem para a luz. Esta luz é Jesus. Vem para a luz. De que? A
a fim de que se veja, a fim de que se veja. Todo mundo vai ver. Não é um nem outro. Todos vão ver. Para que se veja claramente que as suas obras, que as nossas obras são feitas